A paz do Senhor. Fiel, Ele é fiel, né? Acabamos de cantar, e as suas promessas Ele cumpre e cumprirá. E a gente vai falar de uma promessa hoje, né? Que Ele nos fez, que Ele foi aos céus, mas Ele voltará. E a gente crê, né? Na fidelidade desse Deus que nos prometeu e voltará. Abra sua Bíblia na carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, o capítulo 4, e a gente vai ler dos versículos 13 ao versículo 18. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Obrigada, meu irmão. A partir, então, do versículo 13, que o apóstolo Paulo está instruindo os irmãos daquela igreja e que fala a respeito do tema, né, do assunto que a gente vai tratar nesta manhã. E diz assim: todavia, irmãos, não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já faleceram, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já faleceram. Afirmamos pela palavra do Senhor que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que já faleceram. Porque, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Pai querido, nós te adoramos nesta manhã, Pai. Meu Deus, como é bom termos a liberdade de nos reunirmos para adorar o Teu nome, a Tua presença aqui neste local, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque vivemos num país livre, onde podemos alçar nossas vozes a Ti, onde podemos nos reunir para juntos buscarmos a Tua face, a Tua presença, Pai, e assim termos esse momento tão importante que é celebrar, ó Pai, o Deus que nos salvou, que é presente em nossa vida em todo tempo, em toda e qualquer situação, Pai. Pai, nesta manhã vamos refletir sobre a vinda do Teu Filho, Pai, e te pedimos que o Teu Espírito fale aos nossos corações, Senhor, que tenhamos aqui momentos preciosos contigo, como já tivemos desde o início de todo o trabalho, Pai. Portanto, continue conosco, Senhor. É o que nós te pedimos e oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomarem seus assentos. E outra vez cumprimentamos, né, a todos, e é um prazer, é a primeira vez que eu venho aqui a esta igreja, mas acompanho o trabalho dela, né, pelo YouTube já há bastante tempo, né, desde o início eu vi a inauguração, e nesse período aí de pandemia, eu passei 2 anos no Mato Grosso do Sul, na casa do filho, e aí a gente acompanhava os cultos, né, pela internet. Então, um sábado a gente via Vila Maria, outro sábado Vila Medeiros, a gente assistiu daqui, a Igreja do Parque, lá, né, do pastor Edmilson, e assim, cada sábado a gente via de um lugar, né, e então acompanho vocês já há um bom tempo. Agradeço, pastor, o convite, né, por ter
lembrado da nossa pessoa e nos dado essa oportunidade, e rever irmãos, né? Tem aqui ex-alunos, já uns 2 ou 3 vieram me abraçar, e o tempo, né, que a gente conviveu. Pastor Valdeci, você fala que eu sou referência, referência para mim no ministério é o pastor Valdeci. Eu tenho um carinho muito grande, uma admiração pela sabedoria deste homem, por tudo que ele já fez e continua fazendo, né? Pela obra do Senhor. É um prazer, pastor, vê-lo bem e vê-lo aqui congregando e celebrando a esse Deus que servimos, né? Quando eu comecei a trabalhar, era FATAP, né, antigamente, pastor Valdeci era o diretor, né? E a gente começou a trabalhar juntos ali, né? E depois o pastor Adelmilson assumiu a liderança da FATAP, e a gente acompanhou. Foram 2 gestões durante 8 anos, aí só fui trabalhar, continuava, né, trabalhando com igreja local, pastoreando, né, e aí eu fiquei só como professora nesse período, e agora o pastor Adelmilson nos convidou novamente para agora estar assumindo o CETAP, né, então é algo que eu amo fazer, gente, vocês não têm ideia. É bom pastorear? Eu não posso reclamar. Na minha vida, foi assim, por todas as igrejas que eu passei, que eu trabalhei, graças a Deus, todas elas, eu não tive dificuldades e sempre o resultado foi positivo, né? Então, em todas as igrejas que eu trabalhei, eu louvo a Deus e eu digo sempre que é o Senhor que faz, né? Quando a gente se coloca nas mãos dEle, é Ele que vai à frente e nos ajuda, né? Mas a coisa que eu mais amo fazer é ensinar. Então, eu louvo a meu Deus, porque eu já estou caminhando, né, para o final da carreira, e Ele me presenteou com esse ministério agora no finalzinho, né? Então, eu louvo a esse Deus, que Ele olha o nosso coração, conhece, né, os nossos desejos e nos presenteia, porque eu entendo um presente da parte do nosso Deus, né, que Ele me concedeu agora. Mas vamos lá, porque o nosso tema é longo. A gente trabalhando, né, enraizados na palavra, e precisamos estar enraizados na palavra para que a gente não seja levado por ventos de doutrina, né? E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Tessalonicenses, o que está acontecendo lá na igreja de Tessalônica? A igreja está sendo influenciada por falsos mestres que estão ensinando heresias na igreja, estão difamando Paulo, dizendo que Paulo era um falso profeta, e ele então escreve para argumentar, né, com os irmãos ali, que tudo que ele tinha ensinado, que tudo provinha de Deus, que ele era um apóstolo do Senhor, né? E aí, dentre as heresias que estavam sendo ensinadas ali na igreja de Tessalônica, estavam colocando em dúvida a volta de Cristo. Eles diziam, alguns diziam que já tinha acontecido, que ele já havia se manifestado, e aí então os irmãos, como ficaram sem entender, ficaram na dúvida e começaram a se entristecer, pensando nas pessoas que já tinham dormido no Senhor. Aí eles pensaram, mas e aí, se Cristo se manifestou, ou se Ele ainda vai se manifestar mais para os vivos, e os que morreram? Como que fica? Então, Paulo escreve para responder aos ensinos errados que estavam penetrando ali na igreja de Tessalônica. Então, o contexto desta carta gira em torno disso. Ele quer afirmar a doutrina, a promessa
que o nosso Jesus nos fez, o nosso Deus nos fez, e que ela aconteceria sim. E aí a gente vai fundamentar. Nós vamos utilizar vários textos bíblicos, né, para a gente trabalhar, então, esse tema. Paulo rebateu, né, é o texto que a gente leu aqui, que ele diz que não queria que os irmãos fossem ignorantes, ou seja, desconhecesse acerca daqueles que já haviam dormido no Senhor, que o nosso Senhor, o mesmo Senhor que subiu, ele desceria para buscar o seu povo, a sua igreja, né? E os que estivessem vivos seriam arrebatados para encontrar com ele nos ares, e os que dormiram no Senhor ressuscitariam. Então subiriam também ao mesmo tempo ao encontro do Senhor. Tá? Esse é o texto que a gente trabalhou. Mas vamos lá. Vamos falar então sobre a realidade da segunda vinda. Ela é real? Ela é verdadeira? Vamos ver o que no Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 3. O que João disse. Agora eu peço ajuda com os textos para serem projetados. Porque é importante que vocês acompanhem os textos bíblicos, porque tudo que a gente vai falar está fundamentado na palavra de Deus. E aí a gente consegue ser enraizados, né? Então vamos lá. Jesus virá outra vez. O apóstolo João diz assim, uma fala de Jesus, né? E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Gente, é uma palavra de Jesus. Então ele diz, eu vou, mas eu voltarei. Para quê? Para os levar, para que vocês estejam comigo aonde eu estiver. Então Jesus prometeu, fez uma promessa de que ele voltará. E que Jesus é esse que vai voltar? Livro de Atos, capítulo 1 e o versículo 11. Quando Jesus é arrebatado aos céus, aparecem 2 anjos, e esses anjos dizem aos discípulos e às pessoas que estão vendo Jesus sendo levado aos céus. E diz assim, os 2 anjos que disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Que Jesus que vai voltar? O mesmo. É o mesmo Jesus, e é o Jesus que nós servimos, né? Então, a realidade da segunda vinda. Primeiro, ele prometeu que ele ia aos céus, ia preparar lugar e voltaria. Segundo lugar, é o mesmo Jesus. E agora vamos ver o terceiro. É o mesmo Senhor. 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o mesmo Senhor, tá? É o Jesus que subiu, era o que veio a esta terra, que viveu aqui, que entregou sua vida na cruz do Calvário, que ressuscitou, subiu ao céu. Esse mesmo Jesus voltará. Não é outro que a gente espera, é esse mesmo Jesus. Vocês vão prestar atenção que os textos que a gente estará utilizando, quando fala da volta de Jesus, fala das trombetas, né, que as trombetas soarão, as trombetas tocarão. No livro de Levíticos, no capítulo 23,
existe lá uma série de festas que foi estabelecida para o povo judeu, né? Tá ali descrita, começa com o sábado e vai descrevendo, passa pela Páscoa, Pentecoste, tabernáculos, e dentre essas festas tem a festa da trombeta. Todas as festas, elas eram sombra de algo que aconteceria, né? Por exemplo, a semana passada o mundo aí celebrou a Páscoa, né? O que significa, o que representava a Páscoa para o povo judeu, né? O apóstolo Paulo vai dizer que Jesus é o Cordeiro Pascual, né? Então, para eles representavam a libertação da escravidão do Egito, mas veria aquele cordeiro imaculado, sem mancha, que era oferecido lá em sacrifício, era sombra do próprio Cristo, do Messias que veria e que entregaria sua vida na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter salvação. Então, o cumprimento da festa da Páscoa é a morte e ressurreição de Jesus Cristo. A festa do Pentecostes é a descida do Espírito Santo, né? Que Pentecostes era a festa das colheitas, das primícias, né? As primeiras frutos e sementes que eles colhiam, eles levavam a Deus, né, numa atitude de gratidão. Ela se cumpriu. A festa dos tabernáculos, né? Quando Jesus nasce, ele tabernaculou entre nós, né? O Evangelho de João, no primeiro capítulo, João diz isso, né? Que ele tabernaculou conosco, ele viveu no nosso meio, né? E, no meu entender, essa festa ainda não se cumpriu, a das trombetas. O povo celebra, o povo de Israel até hoje, como o ano novo deles, né? Sempre no mês de setembro, comecinho de outubro, é sempre nesse período que eles celebram. O primeiro dia das festas, tem 3 festas juntas. O primeiro dia é quando se toca as trombetas e segundo, para eles é a celebração do ano novo. É o início do ano, né? E que se toca as trombetas. E eu creio que essa festa, não estabelecendo datas, hein, gente? Nem data, nem tempo, não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo que é uma festa que aponta para a segunda volta de Cristo. Porque quando ele voltar, ele voltará com os anjos, e os anjos tocando as trombetas. E eu imagino a cena, gente. Vai ser fantástico demais. Vai ser, acho que, algo que a gente nunca experimentou na vida. A sensação, eu imagino, para os salvos, de alegria, de prazer, de satisfação, a gente nunca experimentou. A gente vai experimentar a plenitude de todos esses sentimentos nesse dia. Quando as trombetas tocarem, o céu se abrir e a gente vê o nosso Salvador descendo, vindo buscar a sua igreja. Será fantástico, gente. Será algo assim indescritível. Não dá para a gente expressar em palavras qual será o tamanho da satisfação, da alegria, do prazer que nós sentiremos quando isso acontecer. Mas vamos seguir. E qual a razão da segunda vinda? Vamos ver, João 14, versículo 3. Qual a razão? Por que o nosso Jesus vai voltar? E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Por quê? Para que vocês estejam onde eu estiver. Então, olha, uma das razões da segunda vinda é que o nosso Senhor, Ele quer viver junto com a gente. Ele vai nos levar para Ele, para a gente estar junto a Ele. Então, para a gente viver junto ao nosso Jesus. E tem um outro motivo também. Mateus 16 e o versículo 27.
Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Um outro propósito é da gente ser recompensados pelo Senhor, né? Vamos servir ao Senhor, que foi instrumento do Senhor aqui nesta terra, anunciou a salvação àqueles que não conheciam a Jesus, e através de uma palavra, de um testemunho seu, de um estudo, de uma dedicação a uma vida, se achegou a Jesus através do ensino da palavra, né? Então, seremos recompensados. Essa é outra razão. Vamos falar também sobre a ressurreição e a segunda vinda. 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 16. Acho que a gente caiu, né? Então vamos lá, gente. Bíblia, então. Vamos na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4 e o versículo 16. Diz assim: porque ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que dormiram no Senhor ressuscitarão. Gente, quem já perdeu um ente querido, a gente, infelizmente, né, passa por essas situações e é consequência do pecado, né? O pecado entrou no mundo e como consequência veio a morte, né? E a gente passa por experiências de perdas. Nos últimos anos eu perdi primeiro o esposo, depois a mãe, depois o pai. Foi um atrás do outro, assim. E faz um vazio na vida da gente, né? Minha mãe morava comigo, né? Claro que o esposo também, né? Então, assim, ficou 2 buracos dentro da minha vida. E no final, nos últimos meses da vida do meu pai, eu também cuidei dele até Jesus o levar, né? Então, assim, aí as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, aí até vão ao cemitério, né? Vão lá no túmulo, porque não acha que indo àquele local vai estar em contato com a pessoa, enfim, as crenças que existem de alguma forma. Mas para a gente é diferente. Eu sei que esses 3, né, que fizeram parte da história da minha vida, estão dormindo. E eles vão acordar. Quando Jesus voltar e a trombeta tocar, quando o céu se abrir e as trombetas, né, os anjos tocarem essas trombetas, eles ressuscitarão. E a gente vai reencontrá-los. Então, a gente vai ver aqueles entes, né, queridos que a gente perdeu. Então, os mortos em Cristo ressuscitarão. Quando Paulo diz primeiro, porque os que não dormiram em Cristo farão parte da outra ressurreição, né? Que aí será para a destruição. Mas para a vida, eles ressuscitarão. Então, eles vão subir ao encontro do Senhor juntamente com aqueles que estiverem vivos, né? Então, ninguém precederá, né? Ninguém vai à frente. Será tudo ao mesmo tempo. E os vivos serão transformados. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Já está conseguindo projetar. Então, vamos lá.
Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o mesmo corpo que aqueles que morrerem em Cristo, né, eles vão passar pela transformação, ressuscitarão com um novo corpo, né? E nós, quem estiver vivo, se Jesus voltar e a gente ainda não dormiu, os nossos corpos também serão transformados, né? E subiremos juntos, né, ao encontro do Senhor. Então, os mortos ressuscitarão transformados, e os vivos serão transformados com o mesmo corpo que os mortos também ressuscitarem. E para que isso? Como será esse corpo? 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 2 e 3. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, ou seja, quando ele voltar, seremos diferentes do Senhor? Não, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Jesus, ele tem um corpo. Quando ele ressuscitou, ele passou, né? Quando ele sai do túmulo, sai com o corpo glorificado. E nós seremos semelhantes a ele. A esse corpo que ele possui, nós também possuiremos. Seremos semelhantes a ele. A reunião e a segunda vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 14. Como será esta reunião? Como acontecerá? Então, 1 Tessalonicenses 4, os versículos 13 e o 14, diz assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Então encontraremos os que morreram. Será uma reunião, nos reuniremos com Jesus e encontraremos os nossos entes queridos, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, aqueles que já dormiram no Senhor. Será uma grande reunião, né? Estaremos todos juntos. E veremos a Cristo. 1 João 3, versículo 2. A gente já falou desse versículo, mas vamos mencionar de novo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Exatamente como é Cristo, nós o veremos. Nós teremos, né, este prazer de ficarmos, né, face a face com o nosso Cristo. E como será essa segunda vinda? Mateus 24, versículo 44. Como será? Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam, ou seja, virá de repente. Gente, Jesus diz que a gente deve olhar para
para a figueira quando ela produz frutos, né? Ele diz, quando vem o verão, vocês já sabem, né? Porque é a época da colheita. Então, assim, o mundo dá os sinais para a gente. As coisas que acontecem dão os sinais do quanto está próximo a segunda vinda. Mas o dia e a hora, nós não sabemos. Então, vai acontecer de repente. Vai ser num piscar e fechar de olhos, mas vai acontecer. Então, ele virá inesperadamente. E nós devemos ser sóbrios e vigiar. 1 Tessalonicenses 5 e o versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Gente, o que significa uma pessoa sóbria? É o contrário do embriagado, né? O embriagado, ele sabe o que ele faz? Ele faz um monte de besteira, de palhaçada, envergonha a família, não é assim? Quando uma pessoa está embriagada, cai, né, na calçada, na rua, é chacota das pessoas, mas ele não sabe o que ele faz porque ele está embriagado pela bebida. Mas o sóbrio tem consciência de tudo que ele faz. Então, a Bíblia está nos alertando que nós devemos ser conscientes em relação à nossa vida cristã. O que significa isso? Viver uma vida de santidade, gente. Viver uma vida como se Jesus fosse chegar daqui a pouco. Então, eu preciso estar preparada para isso. Então, eu não posso viver de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu tenho que ter uma vida equilibrada, aos pés do Senhor, uma vida santa, uma vida que as pessoas, quando olharem para mim, dizem, ali vai uma seguidora de Cristo, uma verdadeira seguidora de Cristo, né? Ali vai uma verdadeira cristã. Por quê? Porque o meu dia a dia, o meu testemunho, dizem quem eu sou. E se eu viver uma vida com um pé dentro da igreja e outro pé no mundo, o que vai acontecer? Vou ficar quando Jesus aparecer no céu. E vou chorar, né? Porque aí não vai ser um dia de alegria, não vai ser um dia de satisfação. Por quê? Porque eu não fiz a minha parte. Então, precisamos viver uma vida aos pés do nosso Senhor. Gente, Cristo vem. A Bíblia afirma, essa festa das trombetas não se cumpriu ainda, falta o cumprimento dela. O céu vai se abrir, os anjos vão tocar, o nosso Senhor vai aparecer nos ares e vai levar a sua igreja, vai levar todos aqueles que estiverem preparados. Ele vem para os que o esperam. Você está esperando o Senhor? Precisamos esperar, irmãos. Precisamos desejar a volta do nosso Senhor. Gente, para pensar, nunca mais nós teremos enfermidades, nunca mais a gente vai chorar de tristeza, nunca mais a gente vai sentir dor, nunca mais vai ter separação, nunca mais a gente vai perder as pessoas que a gente ama. Tudo que é de ruim nessa terra nunca mais existirá, nunca mais. Será maravilhoso fazer parte deste povo, será maravilhoso viver o novo céu e a nova terra. Mas Ele vem para os que são de Cristo, para aqueles que o esperam, para aqueles que vigiam. Irmãos, vigiem, não deixe que o diabo roube o prazer e a alegria deste momento que será maravilhoso. Vigia na tua vida, na tua caminhada, no teu dia a dia. Nosso Cristo vem para aqueles que foram chamados. Nós fomos chamados, por isso estamos aqui. Por isso estamos reunidos em nome do Senhor. E Ele virá para aqueles que são fiéis.
Vamos nos preparar, vamos cuidar da nossa vida espiritual, da nossa caminhada aqui na terra, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, para que aquele dia seja verdadeiramente um dia de celebração, um dia em que a gente vai festejar e muito, como eu falei no início, não dá para descrever o tamanho do prazer e da alegria que a gente vai sentir, porque Ele voltará. Vamos nos colocar em pé? A gente vai falar com Ele agora. É o momento, da gente conversar com esse Cristo e dizer para Ele: Senhor, a gente te espera. Senhor, pode vir, eu estou pronto, eu estou preparado. E se tem alguma coisa que está colocando dúvida na tua mente em relação à tua salvação, fala para Ele também. É a oportunidade que você tem de dizer para Ele o quanto você o aguarda, o quanto nós ansiamos por esta volta de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, louvado é o Teu nome, Pai. Senhor, toda honra, toda glória nós damos ao Teu nome, Pai. Tu és o nosso Deus, Tu és aquele que tanto aguardamos, Senhor. Aguardamos a Sua volta, Pai. Pai, nós estamos aqui, Pai, reunidos nesta manhã, para juntos, Pai, dizermos o quanto te amamos, dizermos o quanto esperamos a volta do teu Filho, porque Ele voltará para buscar a tua igreja, para buscar o seu povo. Pai, nós queremos fazer parte desta multidão que subirá ao encontro do Senhor, Pai. Para isso, Pai, nós te pedimos, se há algum impedimento, Pai, se há algum pecado não confessado, Pai, que Teu Espírito trabalhe na mente e no coração de cada um dos Teus filhos, Pai, para que a gente possa estar prontos, ó Deus. Nos ajude a vigiar, nos ajude a termos uma vida, Pai, que identifica a Ti nesta terra, Pai. Que nós possamos ser reconhecidos, ó Pai, pelo nosso testemunho, pela nossa caminhada aqui nesta terra. Que o nosso Pai Santo, o nosso proceder, o nosso testemunho, honre a Ti, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas em todo o tempo, Pai. Nós te agradecemos por este tempo que o Senhor nos concedeu, pelo estudo da Tua palavra, pela conscientização, Pai, que o Teu Filho voltará e nós o aguardamos, Pai. Por isso nós te agradecemos e oramos a Ti, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada. Meu Jesus.
Glória a Ti, Senhor, aleluia. Eu não sei você, mas como é bom poder relembrar as promessas do Senhor. Como é bom saber que Ele vai voltar. Missionária, obrigado, Deus abençoe sua vida e ministério. Como é bom a gente poder relembrar aquilo que o Senhor fez. Olha, você ouviu que a festa das trombetas se cumpriu porque Jesus viveu entre nós. A festa de Pentecostes se cumpriu porque o Espírito Santo habita no meio da igreja. E a festa das trombetas vai se cumprir porque Jesus vai voltar para buscar a igreja dele. Aleluia. Amanhã nós vamos aprender com o pastor Isaías quais são os sinais, os últimos acontecimentos. Mas o que passa no seu coração quando você pensa assim: Jesus vai voltar, Ele pode voltar a qualquer instante? Como é que o seu coração reage? Como é que você reage? E para a gente fazer essa última oração, e hoje a gente não vai fazer pedido, hoje a gente vai adorar, hoje a gente vai buscar fortalecimento para que, se Jesus voltar daqui a alguns instantes, em vez da gente ouvir: ah, Jesus, mas eu estive na tua casa. Ah, Jesus, mas eu cantei no grupo de louvor. Ah, Jesus, eu fui diácono na tua igreja. Em vez da gente ouvir assim: apartai-vos de mim,